Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical em Foco. EBD em Foco, você é o nosso convidado. Eu quero mostrar aqui essa paisagem para vocês ali, ó. Se der para ver. Lá no fundo, está muito claro, mas dá para ver alguma coisa, né? Nós estamos aqui ao vivo e a cores, direto da cidade de Mauriti, no Ceará, participando da Cruzada Resgatando Vidas, né? Cruzada que é da nossa igreja, Assembleia de Deus de Pacajus, nosso pastor Eliakim Rodrigues, e tem como coordenador geral o nosso presbítero Arthur Marques Tavares. Qualquer contato de cruzada é falar com ele, viu? É bênção do céu. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos comentar a lição de número 5, uma lição que vai nos falar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, né? Então esse é o título da nossa lição, e essa lição ela é bem específica, né? Nós estamos tratando esse trimestre inteiro falando a respeito o tema da lição é o governo, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nós já comentamos as outras 4 lições que vem traçando um perfil, um histórico dentro dos capítulos do livro de Ruth. Você dá uma estudada e você vai poder estar acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre o casamento, né? O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Precisamos compreender algumas coisas muito importantes na palavra de Deus. O ensinamento da palavra de Deus é para nosso crescimento, né? E a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é inspirada para nos direcionar com relação a tudo na nossa vida, tanto nossos negócios, nossa família, tudo que se relaciona a nós, a Bíblia Sagrada tem uma palavra a respeito. E aqui nós vamos encontrar essa temática que vai abordar justamente a remissão da família, ou seja, uma família que foi remida após todo o episódio que tem ocorrido com essa família. O texto bíblico, o texto áureo, o texto que nós devemos, a base da nossa lição, está em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que vai nos dizer: Agora, pois, filha minha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essas foram as palavras ditas por Boaz quando Ruth apresentou a sua causa, apresentou a sua questão. A verdade prática, a verdade que nós devemos praticar, nos diz o seguinte: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Então, precisamos frisar e entender bem isso aqui. Uma mulher virtuosa não é apenas aquela que vai para a igreja. Uma mulher virtuosa não é apenas aquela que se dedica ao estudo, à pregação ou ao louvor. Não. Uma mulher virtuosa, ela tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição em servir a Deus e à família. Precisamos frisar isso porque algumas pessoas pensam que só porque tem o título, vamos dizer assim, de mulher de Deus é mulher de Deus, né? Só porque tem uma função, dirigente do círculo de oração, ou regente, ou algo do tipo, mas na verdade não é uma boa esposa, não se comporta como tal, não tem as características, né? Não tem o caráter para servir, né? Disponível para servir a Deus e a família. Então precisamos entender isso. E a gente vem estudando o livro de Ruth, e esse livro mostra muito claramente o caráter de uma mulher virtuosa. Ela dá um testemunho tão forte que o próprio Boaz vai citar que toda a cidade, todo mundo na cidade sabe que ela é uma mulher virtuosa. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ruth, no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, também o capítulo 4, versículo 11. No capítulo 3, no versículo 8, diz o seguinte: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E ele disse: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, fita aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor me fizeste
esta tua última beneficência do que a primeira. Pois, após nenhum jovem foste, quer pobre, quer rico. Capítulo 4, versículo 11. E todo o povo está à porta, e os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a tua mulher, e que entre a tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faz-te nome afamado em Belém. Então essas foram as palavras ditas pelos anciões que estavam na porta quando Boaz apresentou a sua intenção de remir Ruth, fazendo com que ela tivesse parte com a nação de Israel. O interessante que a gente precisa entender aqui é que esse tema do casamento de Ruth, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo e a igreja. No relacionamento de Boaz com Ruth, temos um tipo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva. A história de Boaz e Ruth também é a história da salvação de Deus para a humanidade. Isso é muito importante para a gente entender. Qual é o objetivo desta lição? Essa lição ela tem pelo menos 3 objetivos específicos. Primeiro, explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Então, essa temática ela tem uma motivação muito importante. Primeiro, que o casamento de uma moabita com um remidor da família de Noemi tem um valor como plano da salvação. Das coisas simples, aparentemente sem importância, brota uma bênção que abrange toda a humanidade. Deus usou uma crise de uma família para fazer a manutenção de um plano para toda a humanidade. Perceba como Deus ele trabalha nos improváveis, trabalha justamente na contramão da lógica. Então a gente precisa entender que muitas vezes as crises, as situações que nós estamos vivenciando, nada mais são do que Deus trabalhando para algo ainda maior e melhor. Precisamos estar atentos e contentes com a bênção de Deus sobre a nossa vida. O livro de Ruth começa com a fome e com mortes, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo como redentor divino humano. Então, a palavra-chave desse primeiro ponto aqui é justamente a remissão, o fato do Senhor nos comprar e nos remir através de Jesus Cristo. Precisamos entender aqui nessa lição de número 5, que ela está dividida em 3 pontos. E o primeiro ponto da lição tem como tema o compromisso de Boaz com Ruth. Primeiro, no lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo a Noemi, e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth teve Ruth teve oportunidades fora da casa, mas não se aventurou por outra parte, como se fosse autônoma ou independente. Não buscou falsas liberdades com as que são propagadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortalecem o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Por isso que é tão importante esse primeiro ponto do compromisso de Boaz com Ruth.
primeiro destaque aqui é permanecer no lugar da bênção. Ruth alcançou os seus objetivos porque ela era serva, submissa e obediente. Não era preguiçosa, não era desatenta. Né? A gente percebe que quando ela chega, a primeira coisa que ela faz é procurar um emprego para conseguir alguma coisa. Mas estando lá, ela permanece lá. Né? Ela tinha disposição, poderia ir para outros lugares para conseguir mais, mas ela permaneceu lá, obediente à sua nora, à sua sogra. Né? Então, você percebe isso. O segundo ponto do 1 vai nos dizer que a iniciativa de Noemi. Ora, os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele momento de colher todas as espigas, de separar tudo, e seria interessante apresentar ela para o seu remidor, e portanto ela ser remida. Se não fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse e descobrisse os pés deles e deitasse discretamente. Esse foi o conselho que Noemi deu para Ruth. Ele disse, olha, quando ele se deitar, você vai discretamente, sem ninguém ver, se deita nos pés dele e descobre os pés dele. Boaz saberia que o que fazer exatamente nesse momento. Né? A gente percebe aqui que ele, quando percebesse a presença, ele ia entender exatamente o que deveria fazer. Essa foi a orientação de Noemi para ela. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época, ou seja, Boaz sabia que se acontecesse aquilo, exatamente o que deveria fazer, porque era o costume da época. Precisamos entender que essa mesma questão aqui é como aquela que já tinha o costume de estender a capa e o profeta entendia o que é que tinha que fazer. Era um sinal de compromisso, era um sinal de compromisso com aquele ministério. E no caso dela, quando descobria a capa dele, que ele estendia, então era um compromisso de casamento. Essa prática é mencionada metaforicamente, representando o compromisso de Deus com Israel. Esse é um compromisso que Deus tem com Israel e que é apresentado lá em Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 8. O terceiro ponto da nossa lição, do 3, né, do 1, 3, é respeitando o processo. Ora, para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e se perfumar e vestir a sua melhor roupa. Eu paro aqui para pensar com você como é interessante isso aqui. Uma moabita, trabalhadora, mas para ela conseguir a bênção que ela precisava da bênção do remidor que seria Boaz. Mas para fazer isso, para conseguir isso, tinha um processo a ser feito. Qual era o processo? Primeiro, ela deveria banhar-se, perfumar-se, vestir a sua melhor roupa. Assim como não excluía a ternura, a santidade, também não poderia desprezar a beleza da sua simplicidade, da sua modéstia, da sua moderação. São características que ela já possuía. E tudo isso iria ajudar justamente no processo que ela precisava realizar. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés. E pergunta, quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era de fato um parente remidor. Mas havia outro, mais chegado, que tinha a prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiseres redimir, vive o Senhor, que eu te remirei. Boaz disse para ela na hora, olha, se ele não quiser te redimir, não se preocupe, eu farei isso. Mas havia outro mais chegado. Então havia necessidade de respeitar o processo. Só que Boaz, ele é um homem de caráter. Era preciso aguardar
o processo para que as coisas acontecessem. Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Muitos de nós perdem a bênção porque não entendem que há momento para todas as coisas. Nós precisamos esperar o processo, o tempo. Às vezes alguém chega e diz, olha, vai dar tudo certo. Mas a última palavra é do Senhor, espera. Porque Ele vai fazer com que aconteça realmente da forma que tem que acontecer. Então é muito importante. O compromisso de Boaz com Ruth gerou a seguinte atitude: permanecer no lugar da bênção, a iniciativa de Noemi e respeitando todo o processo. O casamento entre Boaz e Ruth. Ora, precisamos entender que o negócio precisava ser concluído. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito. Noemi disse para Ruth, fique certo que ele não vai sossegar, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento, a vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitudes, amor responsável, honra à mulher como vaso mais fraco. Então, isso é um assunto muito importante que todo homem precisa entender, que eles precisam tomar a atitude em vários assuntos. Segundo ponto do 2 vai falar sobre o resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria esse mais um ato da providência divina? Né? Perceba que ele sai na porta naquele mesmo dia e quem vai passando? O remidor. Então, Deus já estava trabalhando nas entrelinhas daquilo dali. Boaz o convida para tratar do assunto que ele inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido à sua herdade. A aplicação de duas leis neste caso aqui, a do resgatador e a do casamento por levirato. Certamente se deu porque apenas a aquisição de terras não ficaria para a família. Então aquele homem não queria casar, porque se ele casasse, as terras não ficariam para a família dele, seria para outro. Ficaria para a família de Elimeleque. Assim, o resgatador deveria ser acompanhado do casamento da lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Então, exatamente por isso, a questão da lei vai fazer com que ele tome a atitude, né, o que tinha o direito à remissão, desistir. E Boaz, que estava na sequência, aceitou aquele registro. Ora, foi feito no momento um registro público. Tinha ali as testemunhas na entrada da cidade, justamente para confirmar aquilo. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência de direito de resgate foi selado com o remidor, descalçando o sapato e entregando-os a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento de Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava à porta e os anciões disseram:
somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra à tua casa, como a Raquel e a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Então perceba como Deus trabalha na vida daqueles que realmente confiam e dependem de Deus, daqueles que realmente aceitam o casamento com o Senhor, né? De viver integralmente para Ele, literalmente para Ele. O terceiro ponto da nossa lição, ele vai tratar sobre a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e de Boaz. Aqui nós vamos encontrar pelo menos 2 pontos. O primeiro vai falar sobre o nascimento de Obed. Ora, consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor deu conceição, e ele teve um filho. E foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob o castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação de vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos encheram os olhos dos avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novos ânimos e encorajamentos. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Então, essa é a recompensa, o resultado da remissão da linhagem de Davi e Boaz com o nascimento de Obed. E é justamente essa alegria que Noemi sente a partir do nascimento do seu neto, né? Obed. Boaz é um tipo de Cristo, no ponto 2 do 3. Se Noemi e Ruth e Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, o nosso Redentor eterno. Então, o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo do relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. Porque é justamente o que a igreja passa aqui, o que a igreja aqui na terra, como um exemplo do que Ruth passou, precisa ter amor, pureza e muita submissão à vontade de Deus. E com certeza, Cristo, que representa aqui o Boaz, vai ser o Redentor. Ele já é o nosso Redentor eterno. Então, a gente precisa entender que há um legado na obediência, né? Quando se obedece, há um legado nessa obediência. As genealogias do livro de Ruth são apresentadas fornecendo 10 gerações, aplicando as omissões e, portanto, as diferenças entre outros registros. As genealogias do Novo Testamento são construídas sobre a precisão registrada no livro de Ruth, o que também é uma ligação mais vital na linhagem traçada de Abraão até Ruth. O que também é a ligação mais vital da linhagem traçada entre Abraão até Cristo. Contudo, o nome Ruth não aparece de fato nesses versículos, talvez por sua história ser o cerne do livro de Ruth. Mateus inclui o nome dela. Ruth era pura e deu testemunho das qualidades de mais alto caráter, contrastando com outras mulheres mencionadas, o que pode ter sido a razão delas ter sido mencionada pelo nome. Ainda assim, ela também precisava ser
gol, ou seja, um remidor. É exatamente como Ruth não permaneceu o povo sem o remidor, justamente porque Ruth se destacou e o Senhor escolheu Ruth para ser justamente a pessoa, esse elo de ligação da família de Davi, para poder manter o legado da família de Davi. Deus, ele cuida dos detalhes da nossa história. Nós precisamos entender que não desista da sua história, porque o Senhor está trabalhando e construindo cada vez mais uma história de vida, uma história de sucesso para a sua vida, né? A história de Ruth, para a gente concluir, é uma história de redenção. Uma moabita não foi somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Jesus, o filho de Davi, ao longo de Tamar, Raabe, Ruth, proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamamos como poder de vida na obra do Redentor divino, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. É por isso que nós pregamos e anunciamos tanto esse Evangelho, porque esse Evangelho da graça, ele é tão poderoso, que ele alcança não apenas aqueles escolhidos e chamados, mas também aqueles que estão longe, aqueles que estão desgarrados, aqueles que não tinham direito de entrar, mas eles passam a ter o direito de entrar, porque o próprio Deus, ele vem redimir através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele sim, é o Redentor onipotente, o Redentor das nossas vidas e da nossa história. O casamento de Ruth e Boaz, então, é a remissão da família. Deus faz isso justamente para cuidar da família. Por isso, eu quero desejar a você um excelente dia de paz, de vitória, e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te apresento, Senhor, esta pessoa que a partir deste momento ouviu a tua palavra, ajuda ela, Senhor, na edificação da sua família, da sua casa e da sua história. Todas essas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de seguir o canal da Assembleia de Deus em Pacajus, dando seu like, curtindo e compartilhando. Que Deus em Cristo os abençoe. A paz do Senhor Jesus.